Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Bom, hoje a gente teve uns conjuntos de fatores que resultaram na segunda queda consecutiva do Ibovespa. Tá? Uma queda que foi com bom volume, né? Um volume praticamente atingindo a média. A gente encerrou o dia muito próximo da mínima, né, do dia e muito próximo da mínima do ano, né, que é o 103.104, que foi a mínima desse mês. E, né, a gente já vem falando há um bom tempo dessa região dos 103 mil pontos como uma referência importante de suporte, né, do mensal. A gente pode observar que o mercado respeita essa região dos 103, 101, né, já há um bom tempo, desde meados de 2021, sendo uma boa oportunidade de compra. Só que, por enquanto, né, a tendência de baixa ela vem forte. Né? A tendência de baixa de curtíssimo prazo vem forte. O cenário também, né, não está sendo muito propício para a tomada de risco. E, por conta disso, como já fez um repique, fica a expectativa por perder esses 103 mil pontos e, de fato, ir testar os 101.600. Tá? A gente tem o IFR em região de sobrevenda? Tem, mas tem volume para baixo. Né? Assim, o volume ainda aponta para queda, o fluxo é negativo. Tá? E hoje a gente teve bastante coisa para explicar esse movimento. Né? Vou começar, resumir na verdade. Né? Na verdade foram 3 fatores. IPCA acima do esperado, né? A forte geração de vagas de emprego nos Estados Unidos, né, pelo relatório de emprego, e a quebra de um banco norte-americano, né? Tá tendo uma crise desde lá, lembra da quebra lá daquele Silvergate, né, em relação à parte das criptomoedas, né? Teve outros problemas, né? E agora a gente teve esse problema com a Silicon Valley Bank, né, que é o banco que financiava as startups do Vale do Silício. Né? E aí quebrou, né? A gente sabe que a taxa de juros alta para setores alavancados, e o setor de tecnologia é um setor alavancado, é cruel, né? O custo de oportunidade, né, é um custo bem complicado, né, e acabou quebrando. Né, e isso acaba gerando receios sobre a saúde da carteira de crédito dos bancos. Então isso ajudou a pesar bastante lá fora. Né. Aqui, ó, a gente tem uma ideia, o S&P perdeu o 3.920, né, perdeu esse último fundo, entrou em tendência de baixa no curtíssimo prazo e agora tem como alvo voltar para a região dos 3.800. Tá? Então, o mercado norte-americano, olha o volume na venda, muito forte. Então, entrou em tendência de baixa no curtíssimo prazo, seguindo o mercado brasileiro. Né? O mercado brasileiro já está em tendência de baixa e aqui nós entramos numa tendência de baixa no curtíssimo prazo, anulamos, né, o viés de alta por conta da tendência e caminho aberto para esse último fundo. Ah, o IFR está lá para baixo? Tá, mas acabou de iniciar uma tendência de baixa. Se voltar para cá, seria uma oportunidade de venda. Tá? Então, isso foi um dos pontos que justificou o mercado norte-americano afundar. Só para trazer aqui, né, o setor de tecnologia bem pesado, né, bem pesado, e o setor de financeiro, só tirando o JP Morgan, né, que deu uma boa virada, mas essa parte que a gente chama de mais focado em mercados de capitais, né, bem pesado, né, bem pesado mesmo. Tá? Então, cenário aí um pouco. A única coisa que salvou o dia foi petróleo. Petróleo ainda segurando na região dos 80. Então a gente teve isso que foi um evento nos Estados Unidos, em particular, que trouxe um estresse maior para as bolsas. Tá? Então o S&P azedando rumo para o 3.800. E esse estresse lá de fora também foi reforçado, né, pela questão do relatório de emprego. Né, todo mundo estava esperando o relatório de emprego, até pelas falas do presidente do Fed, né, na terça-feira, e ele não decepcionou. O relatório de emprego em fevereiro foram registrados
foram criados, na verdade, né, 311 mil vagas de trabalho nos Estados Unidos, o mercado está esperando 205 mil. E aí, a gente teve dois fatores que até fizeram o mercado trabalhar até no positivo. Por incrível que pareça, o S&P até trabalhando no positivo. Que foi o quê? A taxa de desemprego que ficou abaixo do esperado, acima do esperado, né? 3,6, o mercado está esperando 3,4, e o ganho médio por hora trabalhada que recuou para 0,2, o mercado está esperando 0,3. Beleza, né? A taxa de desemprego acima do esperado significa que o pessoal tá procurando emprego e a hora trabalhada, o ganho médio de hora trabalhada menor significa menor poder de compra na mão do consumidor. Então, aí quando você olha a taxa de desemprego, o resultado foi por conta de trabalhos temporários. Então não é algo sustentável. Aí quando você vê a questão da média de horas trabalhadas, qual que foi o impacto? Né, por conta dessa questão dos trabalhos temporários que são mais baratos, né? Você ganha menos, né? Então assim, no final das contas, o que o Fed vai olhar? Foram criadas mais vagas, o mercado de trabalho segue forte e, né, você tem a manutenção da pressão por parte da demanda em relação à oferta, que é isso que o Fed e o presidente do Fed falaram, né? O Fed vem já comunicando, o presidente do Fed reforçou na terça-feira, e isso mantém a expectativa de aumento de juros para março até de 50 pontos, né? Indo acima da região dos 5%, né? Chegando ali nos 5,15. Então tem tudo para chegar nesses pontos. Se não for em março, vai ser na próxima reunião. Provavelmente a gente vai ultrapassar a barreira dos 5. A gente só vai ver alguma reversão desse cenário se efetivamente a inflação melhorar. E por enquanto ainda não tem essa expectativa. Por isso, a expectativa para o S&P para cá. Mas aqui vai ter bastante coisa precificada. Eu não estou aqui com a curva de juros norte-americana, mas vale a pena dar uma olhada depois. Depois eu vou dar uma olhada e trazer alguma atualização em relação a isso. Tá certo? E por aqui, né, o mau humor internacional acabou pesando, né? Mas a curva de juros, né, a parte curta em especial, deu uma bela de uma puxada por conta do IPCA. Né? A pressão lá de fora, obviamente, gera um estresse maior entre os investidores, mas a gente teve o IPCA por aqui. O IPCA ele veio 0,84, o mercado está esperando 0,80 em fevereiro. Então, acima do esperado. 8 dos 9 segmentos apresentaram alta, e como a gente comentou ontem, educação foi o destaque, de fato, alta de 6,3%. Tá? Só o vestuário que apresentou queda, uma queda de 0,24, segunda queda consecutiva. E aí, isso coloca muita pressão para a próxima reunião do Copom, né, que está marcada para dia 22. E, né, a gente conseguiu observar, né, a gente vê aqui, pegar a ponta mais curta, né, que é a projeção para esse ano, voltou a sair ali, estava muito mais próximo, indo para a região dos 13 baixo, né, indo para a região dos 13, e agora está voltando um pouquinho. Por quê? Porque isso aí, o IPCA acima do esperado, e provavelmente isso deve ser uma recorrência também no dado de março, porque a gente tem o restabelecimento dos impostos federais sobre gasolina e etanol, tá? Isso coloca pressão para a próxima reunião do Copom, dia 22, porque não favorece a mudança de postura do colegiado para corte de juros. Né? O que o mercado vinha, que gerou essa queda da curva de juros e até trouxe, né, esse movimento do alto do Ibovespa, essa recuperação, provavelmente a gente não deve ver isso. Teoricamente, a gente não deveria ver isso. Afinal de contas, a inflação é um ponto importante e a gente não tem ainda bem definido uma âncora fiscal, que é muito importante também para trazer, né, um alívio nas expectativas de inflação. E a gente vem observando nos discursos, né, que o estado indutor do crescimento, aquela política fiscal frouxa, é o mod, né? Isso a gente já sabe, a gente já viu. Só que isso gera cada vez mais que isso é dito,
gera cada vez mais expectativas negativas em relação a como será essa âncora fiscal. Né? Como é que vai ser amarrada essa âncora fiscal? Se realmente vai para o lado de responsabilidade fiscal ou se vai trazer algo tipo, bom, a gente vai fazer uma âncora fiscal aqui, mas não vamos obedecer. Né? Enfim, então tomara que não seja assim. Porque se for assim e se marretar os juros, o mercado, né, não vai reagir muito bem não. Tá? E essa pressão da curva de juros, essa pressão lá de fora, fez o Ibovespa voltar para cá, 103 mil pontos. Como eu disse, perdeu, caminho aberto para 101 mil pontos. Se eventualmente mostrar algum sinal de reversão por aqui, a gente tenta mais uma vez fazer um repique. Mas ficou bem claro, né, que é um repique e que só vamos ver qualquer tipo de recuperação acima desses 107.600, que foi o último fundo perdido. Tá? Então, por enquanto, o cenário é negativo, mas sem dúvida nenhuma estamos numa região onde, olhando o gráfico, olhando o risco-retorno, seria muito mais para pensar em alguma compra do que efetivamente venda. Tá? Dos papéis, Vale, no final das contas, fechou a semana testando os R$85. Ponto muito importante. Hoje o minério de ferro fechou estável, né, na região dos 133 e segue a mesma ideia que a gente vem comentando. Né? Por enquanto, não tem nenhuma novidade com relação ao plano de infraestrutura na China. Isso é um gatilho para o minério de ferro subir mais do que está, né, começar a andar. E acho que esse gatilho não deve vir. Então, muita atenção. Se perder 85 fechamento semanal ou se abrir um gap perdendo 83,65, espaço para voltar para esses suportes. Petrobras mantém a mesma ideia, né? Só vai ganhar volatilidade se perder os R$24 ou se romper os 27,50. Então tá bem travado. Os bancos, né, acabaram sofrendo aí junto, né, com o mercado norte-americano, apesar de, mas o que tem a ver o Itaú com isso? O mercado, o gestor ele sai assim, bom, o setor financeiro está cagado aqui nos Estados Unidos, vamos zerar nossa carteira de financials. E aí, se tiver emergente no meio, vai junto. Basicamente é isso. Então, ajudou a pressionar. Itaú está no mesmo nível de suporte, né? O principal suporte aqui do curtíssimo prazo é a região dos R$24. Logo abaixo tem os 23, que é o principal suporte do curto prazo, mas ganhou viés de baixa. Se perder isso aqui, tem uma perna de baixa para ser iniciada. Banco do Brasil confirmou de fato o topo, né, aqui na região dos 40, retornando para a região dos 37,30. Ombro, né, dando um sinal de reversão aqui importante. Se perder essa faixa dos 37,40, espaço para voltar para os 35,20. E o Bradesco confirmou o topo justamente nos R$14. Por enquanto acima dos 13, né, ainda o risco-retorno é bem interessante para compra. Tá bom? De destaque, né, das ações, Hapvida, aparentemente a empresa, não sei se é rumor, não sei se está oficial, mas a empresa conseguiu fechar umas debêntures com os bancos, então isso dá um alívio na questão de financiamento. Resultados, né? Tenda apresentou um resultado ruim, mas com uma boa gestão de caixa. Então tá excelente, o papel conseguiu romper esses 5,40, espaço para tentar voltar para os 6,40. Embraer, mais um resultado excelente, papel indo em busca da faixa dos R$20, né? Que é esse gap aqui, ó, né? Lembra desse gap aqui, né? Lá no finalzinho de 2021, essa região aqui, que é uma região importante, tá? E do outro lado, né, a gente teve de destaque negativo Arezzo. Resultado foi um resultado sólido, mas muito fraco em termos de margem. O lucro foi ruim por uma empresa cara como essa. Então o mercado começa, né, a falar, beleza, você é uma empresa boa? Ótimo, maravilha, mas nesse valuation não vale a pena. E aí, com o fechamento na semana abaixo dos 71,80, 71,90,
pivô de baixa, confirmado no curtíssimo prazo, espaço para voltar. Hoje quase já atingiu a mínima aqui de 2022, né? Esse fundo, né, na verdade, da região dos 65,50 a 62, onde é um ponto bem importante de suporte e onde vale a pena dar uma olhada nos múltiplos, entender se a empresa por aqui ela tem algum tipo de valor. Aqui é um ponto de suporte bem importante. Beleza? Bom, então é isso, né? Mercados bem pesados e o mercado norte-americano entrando em tendência de baixa no curtíssimo prazo. Aqui acompanhar comportamento em relação aos 103 mil pontos. Tá certo? Um grande abraço, um ótimo final de semana e até segunda-feira. Valeu!